Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, Espírito Santo. Amém. A gente começou a falar na última aula sobre essas expedições que não têm um chefe claro, ou então que dependem profundamente de um chefe, né? E quando esse chefe morre, ou ele é preso, ou ele não aparece, o seu exército desmorona, né? Então eu estou colocando aqui, hoje, fazendo uma pequena digressão, né, sobre alguns desses casos na história, né? São casos muito interessantes e que deixam uma lição profunda para nós, né, para a nossa vida. E um caso aqui é uma batalha e uma guerra da era pré-cristã e o outro da era cristã, né? Então, o primeiro caso, a gente lembra o seguinte: os gregos derrotaram os persas, as guerras greco-pérsicas, 2 vezes, né, de maneira espetacular, né? Primeiro, os persas invadiram a Grécia com Dario, depois invadiram a Grécia com Xerxes, né? E foram derrotados nas 2 vezes, né? Uma vez na Batalha de Maratona, já contei um pouco essa história para vocês, e depois, já com Xerxes, né, na Batalha de Salamina. Mas a Grécia era um país muito grande, muito poderoso. Ele podia perder guerras e permanecer praticamente intacto, né? Um pouco como os Estados Unidos perdendo a guerra do Vietnã, né? Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, não aconteceu nada com os Estados Unidos, né? Salvo um pequeno arranhão na reputação. Então, os gregos, por que eles conseguiram vencer os persas, né? Foi a primeira... essas guerras greco-pérsicas constituíram, né, o primeiro embate entre Oriente e Ocidente, né? O Oriente muito mais rico, um exército muito mais numeroso, e perdeu, né? E perdeu porque os gregos eram muito bem organizados, né? Eles estavam defendendo a sua terra, mas, além disso, e principalmente, é porque o exército grego era muito bem organizado, né? E os gregos foram ganhando essa fama. Então, depois das guerras greco-pérsicas, né, teve uma tragédia na Grécia, que foi a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, né, os aliados de Atenas e os aliados de Esparta também. Uma tragédia para a Grécia, uma tragédia para a civilização, uma estupidez do gênero humano, como sempre. E tem um livro, eu estou fazendo essas digressões porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque provavelmente não vai ter outras. Tem um autor, um historiador, que escreveu um livro, eu não me lembro como é que é o nome em português, né, mas se fosse uma tradução direta do inglês, seria A Armadilha de Tucídides, né? Tucídides foi o primeiro grande historiador da história. Ele escreveu a história da Guerra do Peloponeso. Obviamente, antes dele teve Heródoto, mas era uma história um pouco diferente. O primeiro grande historiador, né, do mundo, né, foi Tucídides. Ele foi soldado, né, e ele escreveu a história da Guerra do Peloponeso entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados. E esse autor, ele diz o seguinte, que existem situações em que
um país, uma potência, percebe o crescimento de uma outra potência e ela tem que resolver esse problema antes que a outra se torne grande demais, né? Em inglês é Thucydides' Trap, né? É a armadilha de Tucídides, que esse historiador moderno deu o nome. Eu não estou agora me lembrando o nome dele, mas se vocês colocarem aí Thucydides' Trap, vai aparecer. Então, Esparta percebeu o seguinte: Atenas está ficando poderosa demais. Se eu não tentar resolver isso agora, eu estou liquidado. É o pensamento de Esparta, né? Que é um pensamento que muitos países, né, muitos países, cidade, tiveram ao longo da história. Por exemplo, a França, depois de ela ter perdido a guerra franco-prussiana, e ela criou aquela ideia de revanche, né, criando ódio, né, ao alemão, nos franceses. Por que a França teve também que fazer isso? E teve que aproveitar a ocasião da Primeira Guerra Mundial e se sacrificar ao extremo, como se sacrificou, para ganhar essa guerra. A França foi o principal vencedor da Primeira Guerra Mundial. Porque a população da França não crescia muito pouco. E a população da Alemanha crescia muito rapidamente. Então a França percebeu que se ela não resolvesse os problemas dela com a Alemanha rápido, ela estaria liquidada, né? Então, um pouco, isso aí chama-se a armadilha de Tucídides, né? Thucydides' Trap, como esse historiador americano. Então você vai à guerra para resolver um problema que daqui a pouco você não consegue mais resolver. Então essa é a armadilha de Tucídides, né? Obviamente a França teve o sucesso da Primeira Guerra Mundial, né? Lutou bravamente durante 4 anos e alguns meses, e na Segunda Guerra Mundial perdeu em 6 semanas, né? 6 semanas de guerra com a Alemanha, ela se rendeu, né? Mas então, os gregos, como eu falei, eles tinham essa capacidade de organização tremenda, né, nas forças armadas deles, e eles passaram a ser requisitados. Toda guerra que havia, depois da Guerra do Peloponeso, os persas contratavam os gregos, né? Era um emprego, né? Era o emprego de muitos gregos ser mercenário para outros países, né? A Alemanha foi muitos séculos, né, um país de mercenários, né? A Suíça, né, muitos séculos, país de mercenários, né? Eram muito confiáveis, né? Os suíços eram muito confiáveis. O emprego deles era ser mercenário. Ainda hoje tem a guarda suíça lá no Vaticano, né? Então, no ano de 401, 399 a.C., houve uma disputa pelo trono da Pérsia, né? Dois irmãos, 2 parentes queriam ser reis, né? E a decisão foi, né, pela batalha, né? Trial for battle, né? E um desses irmãos, desses pretendentes ao trono persa, contratou 10.000 gregos para lutarem ao lado dele. Então, nessa batalha, esse que contratou os gregos ganhou a batalha, né? Só que ele morreu na batalha. E o outro pretendente é que se tornou rei, né? Eu estou dizendo isso porque uma pessoa morreu, acabou a causa dele, né? O rei que perdeu a batalha sobreviveu e se tornou rei. O pretendente ao trono que ganhou a batalha se tornou rei, né? Então, acontecia isso muito na história, né? O comandante, o rei, o general, se ele morresse, o exército parava de lutar, né? Ele disse: eu vou lutar para quê, né? Então, o que é que aconteceu? Depois da batalha,
que os gregos ganharam para o pretendente que morreu, né? O pretendente vencedor, que não foi perdedor, mas que se tornou rei pela morte do outro na batalha, ele chamou os comandantes gregos para firmarem a paz, etc., um termo de paz. E quando os comandantes gregos chegaram lá, ele matou todos, né? Então, o exército grego ficou sem comandantes. Vamos dizer assim, o estado-maior do exército grego que tinha sido contratado foi morto, né, traiçoeiramente. Então, os gregos fizeram, quando souberam disso, fizeram uma eleição entre eles, né? Tinha esse costume, tipo de democracia lá entre os gregos, eles se escolheram um comandante, que foi Xenofonte o nome dele, né? Xenofonte. Esse Xenofonte foi escolhido um dos comandantes gregos e ele escreveu essa história dos 10.000, né, num livro chamado Anábasis, que é um livro famoso, porque ele conta uma história realmente apaixonante, né, que é esses 10.000 fugindo de volta para a Grécia, tentando sobreviver, né? Então, o mapa que tem aí mostra o caminho desses gregos indo para a Pérsia, para a batalha, e depois voltando, né? Essa volta deles, morreram uns 4.000 gregos na volta, né? Não muito em batalhas, porque as batalhas eles iam vencendo todas, mas você num território estranho, um território inimigo ou um território hostil, é muito difícil você sobreviver. O frio das montanhas, até eles subiram em direção ao Mar Negro, né? Porque no Mar Negro existiam colônias gregas, eles sabiam, e de lá eles poderiam ir para a Grécia. Então, essa retirada, né, dos 10.000 é o que conta esse historiador Xenofonte nesse livro dele, Anábasis. E a frase mais famosa que tem nesse livro são quando os gregos chegam no Mar Negro, os 6.000 mais ou menos gregos, eles gritam mar, o mar, né? O grego é o mar, né? Então é Tálata, Tálata, né? Mar, o mar. E depois ainda tinha mais 1.000 quilômetros para chegar em casa, mas aí já não era mais em terreno hostil, porque o mar é amigo dos gregos, né? Naquela época era assim. Ainda hoje os gregos têm uma marinha mercante gigantesca, né? Uma das maiores do mundo, né? Então esse é o primeiro caso, quer dizer, morreu o chefe, acabou tudo, e aí eu tenho que ir embora, e como é que eu vou sobreviver? Então 10.000 pessoas voltando, as tribos das Índias, das montanhas e tal, mas chegaram lá entre 5 e 6.000 gregos de volta em casa, né? O outro caso, que já é um caso da era cristã, né, é um caso que ocorreu no Peru, né? Eu já falei para vocês, eu acho, mas o Peru é um dos países que mais vale a pena visitar no mundo, tá? Aqui na América Latina só perde para o México, né, por causa de Nossa Senhora de Guadalupe, etc. Mas é uma coisa extraordinária o Peru, tá? Um povo agradável, um povo amável, como o povo mexicano, mas... E a história da conquista do Peru é descrita por um desses gigantes historiadores que aparecem de vez em quando, né, chamado Juan Antonio del Busto, morreu em 2006, mas ele escreveu essa história toda da conquista do Peru de uma maneira extraordinária, com uma documentação maravilhosa, foi atrás de tudo, esses mitos, essas coisas todas, ele jogou para o espaço, ele pegou os documentos e foi vendo. Como o Riley Smith, né, o Jonathan Riley Smith fez com as cruzadas, né? Então é uma coisa imbatível. Esse Juan Antônio del Busto sofreu muito, porque havia um mito, não, espanhol malvado, né, veio aqui, matou os índios todos, né? Só o que tem no Peru é índio, né? E no México, não tem índio nos Estados Unidos, né? Mas assim, no México e no Peru só tem índio, né? A maior parte da população é indígena, né? Pessoas amabilíssimas.
Então ele contou essa história, e é isso que eu vou rapidamente também revisar aqui, para mostrar o outro lado da moeda, que é o lado em que é o que aconteceu nas cruzadas, que é o lado em que o chefe é Deus. Então, o chefe aqui pode morrer, mas a luta continua porque esse cara que está aqui é apenas um comandante passageiro. Ele não é a causa da minha guerra, né? A causa da minha guerra é Deus, em geral, né? Como o exemplo claríssimo das cruzadas, é por isso que eu estou falando tudo isso. As cruzadas não tinham um comandante, né? Como é que pode ser você ir para uma terra hostil, caminhar 3.500 quilômetros, 4.000 quilômetros, durante meses, passando fome, logística precaríssima, sem ajuda eficaz do imperador grego de Constantinopla, atacado pelos turcos? Como é que esse negócio pôde dar certo, né? E curioso que a segunda cruzada, que teve reis nela, né? A terceira cruzada teve os dois maiores reis da cristandade, Ricardo Coração de Leão e Filipe Augusto da França, não deu certo, né? Mas essa que não tinha um comandante único, era uma coisa, cada um comandava o seu exército, né? Deu certo, né? Porque, na verdade, é isso, quer dizer, a causa não era a causa de um deles, era a causa de Deus, né? Então, essa história aqui da conquista do Peru, a biografia que o Juan Antônio del Busto fez do Francisco Pizarro é impagável, tá? É impagável. Se eu tiver a oportunidade aí no futuro, eu tinha até preparado antes da pandemia umas aulas sobre a conquista do Peru, baseado nesses livros todos do Juan Antônio del Busto, né? É uma coisa inacreditável. Mas aqui eu vou então falar da Batalha de Cajamarca. Cajamarca é uma cidade hoje lá do Peru, era uma cidade inca. Essa imagem que está aí é um andor, tem um andor com o imperador inca, né? O nome dele era Atahualpa. E nessa imagem, vocês veem, próximo dela tem um padre, tem um religioso com uma cruz na mão e um livro na outra. Isso é uma coisa, é uma dessas coisas inacreditáveis da história, né? 15 mil índios, 150 a 160 espanhóis. Como é que os espanhóis ganharam? Né? E ainda, além de tudo, os espanhóis tinham uma obrigação legal, né, de oferecer a paz ao outro lado da batalha, antes da batalha, para que não houvesse derramamento de sangue. Então, esse religioso, que era o Frei Vicente do Salvador, é uma pessoa inacreditável, esse Frei Vicente do Salvador, um dominicano. Então ele vai lá e faz o chamado requerimento, ele faz um pedido aos incas para se renderem, se converterem ao cristianismo, vamos aqui e tal. Obviamente, o Inca foi lá para liquidar os espanhóis, né? E os espanhóis se prepararam para... O que é que eu faço, né? Mas eu não tenho saída, não tenho para onde correr, né? Eu estou em território incaico, né? Inca, e eu vou ter que lutar, né? Não morreu nenhum espanhol. E prenderam o Atahualpa. Quando prenderam o Atahualpa, acabou a resistência dos incas, né? E como é que foi isso? Eu vou rapidamente contar. Eu coloquei aqui os dois gritos de guerra que os espanhóis tinham, né? Desde a época da Reconquista contra os mouros, é sempre com o nome de Santiago, né? Santiago e a eles. Não, Santiago e a eles, é a ordem para atacar, né? Ou então Santiago e Sierra Espanha, né? Santiago e aperta aqui dos dois lados Espanha, né? Santiago é o santo guerreiro, né, da Espanha, tem uma ordem, a Ordem de Santiago da Espada, né? A gente tem aqui até uma comenda dessa ordem.
Santiago apareceu 100 anos depois da conquista moura da Espanha, né? 840, por aí, numa batalha, a Batalha de Clavijo. Santiago apareceu na batalha do lado dos cristãos e derrotou os mouros, né? Então ele passou a ser invocado em todas as batalhas que os cristãos tiveram, inclusive pelos portugueses, né? Os portugueses, Dom Sebastião, quando ele atacou o norte da África, um jovenzinho, São Sebastião, atacou antes da hora, né? E foi Santiago o grito dele, né? E morreu lá, né? Morreu e o exército português todo foi quase todo dizimado e o resto ficou preso lá esperando o resgate, né? As famílias lá em Portugal começaram a juntar tudo, o ouro que tinha e tudo, para poder resgatar aqueles que sobreviveram, mas isso é uma outra coisa. Então, como é que foi essa história, né? Então, o Pizarro e os 150, 160 espanhóis entraram lá em Cajamarca e convidaram o imperador Inca, Atahualpa, para jantar com eles, né? Os incas eram extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, tinham excelentes estratégias, né? Só não tinham a organização que os espanhóis tinham, que era algo, vamos dizer assim, uma herança dos gregos, né? E depois dos romanos, né? A disciplina, né, do exército grego, do exército romano, que passou para os espanhóis, que durante 100 anos dominaram as batalhas na Europa por causa da coragem e da organização dos soldados espanhóis, né? Foram muitas guerras na Espanha, que a Espanha participou no século XVI, que é a época aqui dessa tomada do Peru, né, da conquista do Peru. Por isso que toda a riqueza que foi do Novo Mundo não enriqueceu a Espanha, né? Foi gasto nessas guerras do século XVI. Muitas delas em defesa da igreja, da cristandade. Então, na praça lá de Cajamarca, os espanhóis chegaram antes dos incas e chamaram, então, o imperador inca para jantar, né? O imperador inca sabia que essa conversa, né? Esse negócio de jantar e tal, né? Dois exércitos, um chama o... e o Inca também, ele foi para lá como se não fosse, não, ele queria pegar os espanhóis, a gente vai ver aqui, né? Então, a maneira como os espanhóis se organizaram para receber os incas é uma coisa extraordinária, né? As pessoas com medo tremendo, né? Os espanhóis, pô, não tem a menor chance de sair vivo daqui, né? Urinava na roupa, é o medo da morte, né? Então, o Inca foi sendo carregado, né? Isso estava anoitecendo já. O Inca foi carregado numa liteira, numa espécie de andor desses, né? Carregado por outros índios. Os incas, como os astecas, eles não conheciam o ferro, né? Por exemplo, os astecas, eles furavam aqui para tirar o coração dos prisioneiros com uma pedra, né? Afiadíssima que tem lá no México, né? E questão de segundos ele abria aqui e tirava o coração palpitando ainda dos espanhóis prisioneiros e de outros prisioneiros de outras tribos, né? É um povo... E comia, né? E comia partes do corpo do prisioneiro, o resto jogava para os animais. Tinha um zoológico embaixo da pirâmide lá no México, que se alimentava do corpo dos prisioneiros sacrificados pelos astecas, né? Nunca um povo sacrificou tantos homens como os astecas, né? Coisa de milhares, milhares e milhares, né? Isso tudo documentado na história. Bom, então o Inca
não cabia todos os incas dentro da praça. Então entraram ali alguns milhares, né? Outros milhares ficaram do lado de fora da praça, né? As praças espanholas, né, assim, que era mais ou menos o tipo dessa que os incas tinham aí, que a gente chama de Gran Plaza, né? Aquelas que são as praças monumentais. Então os espanhóis se esconderam dentro das casas e tudo, e quando chegou o Atahualpa, disse, cadê os espanhóis? Não tinha nenhum lá, né? Ele foi acompanhado da nobreza inca, né? Atahualpa era o único inca que tinha cabelos compridos, porque ele teve uma disputa com o irmão dele pelo trono, pelo trono do Império Inca, e ele, aparentemente, ele foi ferido numa orelha, então para cobrir a orelha ele usava um cabelo comprido. Então, quando ele chegou lá no meio da praça, né, ele falou, pô, cadê os espanhóis, né? Não tinha nenhum espanhol lá. Então ele chamou o espião dele, um nobre inca, que tinha ido ver os espanhóis para ver que essa coisa estranha que era o cavalo, né? O cavalo que, assim, a gente pode dizer que é o maior amigo do homem de verdade, né? Em termos efetivos, né? E não o cachorro. Né? O cachorro é para divertir um pouquinho e tal, mas o cavalo ajuda mesmo, né? Então, havia aí alguns cavalos com os espanhóis, né? Eles levaram lá para o Peru. Não eram muitos, mas tinha alguns, né? Então, esse inca, esse espião inca, ele sabia que o cavalo era mortal. Você podia matar um cavalo, né? Bastava enfiar uma lança no cavalo que ele morria, né? Então, não é assim, o cara chegou com um cavalo, vai conquistar porque tem um cavalo. Não é por isso, né? O cavalo ajuda, né? Mas o que realmente é decisivo é a disciplina, a vontade de ferro, a coragem do espanhol, né? Então ele perguntou, cadê os espanhóis, né? Não, estão escondidos por aí, né? Ele não gostou, né? Ele gritou para os outros capitães dele, né? Onde estão esses cristãos que não aparecem, né? Senhor, estão escondidos por medo. Então os índios entraram em algumas casas e viram que tinha espanhol lá dentro, né? Com medo mesmo, né? Com medo. Aí, vou fazer o quê? Eu não tenho como fugir, né? Então, os incas chamavam os espanhóis de barbudo, né? Em geral, eles tinham aquela barba. O índio normalmente não tem muita barba. E aí sai o Frei Vicente de Valverde, que é aquele daquela imagem que eu mostrei para vocês. Ele vai até Atahualpa com a cruz e o livro, né? Para ler o requerimento dos espanhóis, né? Então ele diz o seguinte, eu sou sacerdote de Deus e ensino aos cristãos as coisas de Deus. E também venho ensinar a vocês. Ensino o que Deus falou, o que está neste livro. E, portanto, da parte de Deus e dos cristãos, rogo-lhe que seja amigo, porque assim Deus quer, e que venha a falar com o governador que está esperando. Os espanhóis tudo ainda escondido, olhando de longe, né? Então, Atahualpa, né, ele falou isso em espanhol, obviamente, o Frei Vicente de Valverde, mas tinha já intérpretes, né? Esse intérprete aí chamava Martinilho, né? Tem vários intérpretes importantes, né? E os intérpretes são personagens muito importantes da história da conquista da América, né? Imagina se ele ouve aqui e diz outra coisa, né? O espanhol não vai saber, né? Então, assim, mas eles estavam já com os espanhóis há algum tempo, etc., né? Já tinha sido, o nome já tinha sido batizado, né? Então, enquanto o Frei Valverde ia falando, o Martinilho ia traduzindo para o Atahualpa. Aí o Atahualpa pediu o livro, me dá esse negócio aí, né? O livro que o Frei Valverde estava lendo. Então o Fábio entregou, né? E o Inca tentou abrir pela lombada, né? Em vez de abrir por aqui. Não tinha livro no Império Inca, né? E ele não conseguiu e tal, depois se impacientou e jogou o livro no chão. E aí falou, bom, eu sei o que é que vocês andaram fazendo aí pelo caminho, né? Tomaram propriedades dos meus súditos, o Atahualpa falou, né? Principalmente roupas, né?
A roupa peruana é um negócio espetacular. A lã, né, dos animais lá dos Andes, né, coisas finíssimas, né, caríssimas também, mas finíssimas assim. E os incas usavam isso, né? E os espanhóis ficaram maravilhados com aquela roupa e pegaram algumas dessas roupas, obviamente, né? Então ele falou, eu não sairei daqui até que toda essa roupa seja devolvida. O cara queria guerra. Ele queria, mas não queria chegar e já ia matando, etc., né? Então ele falou, me devolve ou eu vou pegar vocês, por exemplo, né? E aí, na hora que ele jogou o livro no chão, né, assim, os espanhóis já ficaram indignados, né, um livro sagrado, etc., uma blasfêmia e tal. E aí o Pizarro, né, o Francisco Pizarro, que era analfabeto, morreu analfabeto, né, mas é um cara de uma firmeza de caráter extraordinário. Você vê na história dele toda, é uma coisa realmente extraordinária. Então, 5h30, 5h30 da tarde, né, deram um tiro de falconete, os espanhóis, para dizer, ó, é agora, né? Santiago e Aelhos, né? Vamos atacar esses caras, né? E aí começou a luta, né? A confusão infernal na praça, né? Na praça lá de Cajamarca. O pessoal que é contra a igreja, né? Que quase todos os historiadores, Cajamarca foi um massacre de quem tinha armas de fogo contra quem não tinha, né? Uma traição, tudo conversa, né? Então, assim, o que o Pizarro fez foi o seguinte, caminhar na direção do Atahualpa. Vamos pegar Atahualpa, né? E pegaram Atahualpa, né? Pegaram Atahualpa, puxaram pelo cabelo dele e pegaram Atahualpa, né? O Frei Vicente de Valverde foi o primeiro bispo da América. Isso é uma coisa importante, tá? Se tornou o primeiro bispo da América. Fray Vicente de Valverde. E ele, obviamente, o primeiro bispado foi Cusco, que é uma cidade impagável. Impagável. É uma cidade que tem que visitar, um clima maravilhoso, no alto dos Andes ali, né? Mesmo em janeiro é fresquinho, realmente no inverno é bastante frio, mas Cusco é uma coisa maravilhosa. Os incas foram uma grande civilização, né? Então, o Frei Vicente de Valverde foi o primeiro bispo de Cusco e de toda a América, né? América Latina, né? Do Sul, quero dizer, porque na América Central, onde Colombo tinha chegado, já tinha alguma coisa. Essa batalha, se eu não me engano, foi em 1531, por aí, nessa batalha de Cajamarca. E depois que o Atahualpa foi preso, ele tentou comprar os cristãos com ouro e prata. Os cristãos tinham, obviamente, né, tinham um desejo enorme de riqueza também, né? Quer dizer, eles queriam ouro e prata, né? E ele disse, aquela casa ali, uma casa enorme, eu vou encher essa aqui de ouro e vou encher uma maior ali de prata para vocês, ok? Vocês me liberam depois, né? E começou a chegar, né? Ele mandou a mensagem para o império dele e começou a chegar prata e ouro para lá, né? Mas como é que foi depois, isso já é demais, sair muito do tema. Então, mas o que eu quero dizer aqui, eu estou falando do Frei Vicente de Valverde, foi ele que batizou o Atahualpa antes dele, porque como ele mandou matar o irmão dele, o Huáscar, com quem ele tinha disputado o trono, né? Quando ele venceu e já estava lá com o prisioneiro dos espanhóis, ele mandou matar o Huáscar. E depois inventou uma história que o Huáscar caiu um precipício e tal, né? E ele foi condenado à morte a pretexto disso, né? Na verdade, tem outras coisas, mas vamos dizer assim, ele matou uma pessoa, então ele foi condenado à morte à maneira espanhola,
e como ele era pagão, ele seria queimado, né, na fogueira. Ele não queria morrer na fogueira. Se ele se convertesse, ele seria só enforcado, né? Então, ele preferiu se converter. E antes de ser executado, né, o Frei Valverde batizou ele, né? Por isso aí ele foi ser... me esqueci o nome do instrumento, um instrumento muito prático que os espanhóis tinham. Matavam os espanhóis também, tá? Muitos espanhóis que cometiam crime, né, eles morriam da mesma maneira. Não me lembro agora o nome, mas depois eu me lembro. E aqui eu falo uma coisa interessante, quer dizer, o católico, quando ele é condenado à morte, ele sempre tinha uma oportunidade de se confessar antes de morrer. Ou seja, vou morrer, mas tenho uma enorme chance de ir para o céu, né? E várias pessoas, sabendo que a justiça, né, espanhola no Novo Mundo ou em qualquer lugar, em Roma, não executava o prisioneiro antes que ele se confessasse, o prisioneiro às vezes, não vou me confessar não, né? Aí adiava a execução, entendeu? Se adiasse muitas vezes, aí não, então agora você vai morrer sem confissão. Mas assim, você conseguia adiar a morte, né, a execução da sentença, dizendo que não vou me confessar, né? O conquistador do Chile, a memória está ruim, o conquistador do Chile que brigou com Pizarro, ele foi condenado à morte. E ele usou esse expediente, né, de adiar a execução dele, porque ele não se confessava, né? Então, não pode matar uma pessoa, um cristão, né, sem que ele tenha se confessado, né? Então é interessante isso. O bispado de Cusco, né, ia da Nicarágua até a Terra do Fogo. Era um bispado grande, né? Era uma extensão gigantesca, né? E numa das viagens do Frei Valverde, porque para você ir para a Espanha, não tinha ainda canal do Panamá, né, tal, você tinha que subir na costa do Pacífico até a América Central, atravessava por terra até o Caribe, e de lá você pegava um navio para Cuba, etc., e de lá você ia para a Espanha. Às vezes você podia ir direto também do México, da América Central ali para a Espanha, né? Então, numa dessas viagens, o Frei Valverde, ele foi capturado pelos Incas, né, e foi torturado e morto pelos Incas, né, porque o motivo foi que ele estava querendo pregar a religião cristã aos Incas, tá? Então aí é a imagem do Atahualpa, né, no poste aí, e lá na Catedral de Cusco, que é uma catedral belíssima, muita coisa belíssima em Cusco e arredores, tem essa imagem dos bispos, na Galeria dos Bispos de Cusco, né, tem essa imagem do Frei Vicente de Valverde com a cruz pregando lá para Atahualpa. Bom, então isso aqui, vamos passar para voltar para as cruzadas aqui. Bom, eu estou fazendo essa introdução longa das cruzadas porque é importante a gente entender quem eram essas pessoas, qual era o homem da Europa medieval, né? Qual era o ambiente em que ele vivia, qual era a ordenação da vida naquela época, né? Os costumes, né? A fé, como é que ele reagia a determinadas coisas, né? Então nós estamos chegando ao final já dessa parte, aí depois a gente vai passar para a história da cruzada propriamente, né? A partida, a luta, as guerras, as batalhas, as decisões e tal. Então, eu ainda estou aqui falando dos primeiros cruzados, né? E a fonte é o livro do Jonathan Riley Smith, The First Crusaders, né?
que é um livro realmente extraordinário. Leiam se puderem. E o Riley Smith, ele foi nas fontes. Em vez de, não, eu acho que os pais mandaram o filho mais novo para a cruzada porque não tinha terra para ele estava comendo demais, a gente não tinha recurso para... Não foi nada disso. O Riley Smith consultou todos os cartulários existentes, quer dizer, cartulário é um registro de documentos, escrituras, atas, títulos de um convento, igreja ou corporação. Ele usou os alunos dele na universidade para tabular essas informações, né, sobre os cruzados, as pessoas que partiram, e escreveu esse livro. Tá? Então, por exemplo, quer dizer, você tem obviamente que interpretar os cartulários, né? Uma pessoa que ia para a cruzada, ela tinha que ter recurso. Eu já falei para vocês. Ele gastava 4 ou 5 anos de receita dele para partir para a cruzada. 4 ou 5 anos. É muito dinheiro, é muito recurso, né? É muito caro partir para a cruzada, né? Ou seja, a família se sacrificava para alguém partir para a cruzada. Perdia terras, né? Tinha que empenhar terras, vender terras, resolver litígios. Né? Tá bom, você disse que essa terra é sua, eu digo que é minha, é sua, mas me dá tanto, metade do valor, uma coisa assim. Né? Era muito caro partir para a cruzada. Né? Era caro partir como peregrino, imagina como soldado. Né? A viagem é muito longa, muito azarosa. Você, obviamente, fazia o testamento antes de partir, já deixava tudo. Posso não voltar, né? Posso morrer numa batalha, posso morrer de fome, posso morrer de doença. Então, o Riley Smith, outras pessoas já tinham feito isso, mas o Riley Smith fez de uma maneira sistemática, né? Assim, ele pegou todo o conhecimento que tinha e tabulou tudo isso para ver, aqui, dessa região partiram tantos cruzados, aqui, tem um cartulário aqui que diz isso, né? E, curiosamente, tem regiões que quase não tem cartulário de pessoas partindo para as cruzadas. E, obviamente, é fácil entender por quê, porque era uma região rica. A região rica, o senhor das regiões ricas não precisava pedir dinheiro emprestado, ele tinha dinheiro, ele já tinha o recurso. Né? Por exemplo, a região de Champagne, na França, quase não tem documentação, porque ele não precisou ir nos conventos, né, nos monastérios, nas igrejas, para pedir dinheiro, para trocar os bens dele por recursos que ele possa usar na viagem, né, na peregrinação. E assim, só para lembrar uma coisa, né? Se você fosse levar o dinheiro para pagar as pessoas, você se tornaria um alvo de todos os bandidos da região, né? A arca com o dinheiro para pagar durante um ano aqui dessa viagem está aqui, nessa carroça aqui atrás. Né? Todos os bandidos iam atrás dessa carroça. Né? Então, era uma coisa que dependia da caridade dos cristãos no meio do caminho também. Né? E, se não conseguisse, tomava a força. Né, a comida, essas coisas todas. Né? Por isso que os cruzados são ditos, os cruzados templários, são ditos como os primeiros banqueiros, né? Porque em vez de você levar o dinheiro na peregrinação, você dava um dinheiro na França, por exemplo, aos cruzados, ele te dava uma carta para você receber aquele valor em Jerusalém, por exemplo, ou em Jafa, na Terra Santa. Né? Então, e como os templários eram credíveis, né? Dá para acreditar, né? Esse sistema funcionou. Né? Então, por exemplo, o Limousin, a região do Limousin, lá na França, era pobre. Então tem muito cartulário com a transação que as pessoas iam partir para as cruzadas fizeram, em troca de um cavalo, de um burro, de um jumento, né? De alguma coisa para ele seguir viagem. Né?
E, além disso, quer dizer, não era certo que quem fez um cartulário, né, quem fez um acordo, realmente foi para a cruzada. Eu fiz, mas será que eu fui? Então, o Riley Smith, ele checou isso, o cara foi, tem notícia dele lá na Terra Santa, o cara voltou, o que ele fez quando voltou, né? É um trabalho de historiador extraordinário, né? Por exemplo, outro lugar onde não tinha muito documento era na Normandia, né? A Normandia, que é a terra dos normandos, né? Os homens do norte, Norman, né? Era rica, né? Os normandos conquistaram a Inglaterra, né? O rei da Inglaterra era normando, né? O Guilherme o Conquistador, depois os filhos dele, etc., né? Então, o duque da Normandia, que era o filho mais velho do Guilherme o Conquistador, ele queria ir para as cruzadas. O que ele fez? Ele empenhou a Normandia, o ducado inteiro, para o irmão dele, que era o rei da Inglaterra. Ele tentou ser rei da Inglaterra, não conseguiu, um irmão que estava lá, mas se tornou rei. Então esse irmão pagou a ele um valor enorme, uma soma enorme. Se não recebesse aquela soma enorme, a Normandia passava para ele. Tá? Ele perdia o empenho que ele fez por aquele recurso, né? O duque Roberto da Normandia, Robert, meias curtas, botas curtas, ele era baixinho, né? Então, quando ele voltou, esse Roberto, ele sobreviveu à cruzada. Quando ele voltou, ele, passando na Itália, ele se casou com uma nobre rica, né, tentando juntar dinheiro para pagar o... Ele estava falido, né? Como basicamente todo cruzado que voltou da cruzada. Estava falido, né? Não tinha um tostão. E como é que eu pago lá para ter de volta o meu ducado, né? Então ele fez esse casamento, e o casamento foi anulado, uma confusão, mas assim, não é fácil, tá? Tem o pai de um amigo meu que diz assim: meu filho, o que é difícil não é fácil, né? E realmente cruzada não era uma coisa fácil, né? Não era um passeio, né? Um caso de um cruzado aqui importante, esse Hugo de Chaumont-sur-Loire. A história das cruzadas é cheia de gestos extraordinários, né? Assim, de doação a Deus extraordinária. Esse Hugo de Chaumont-sur-Loire, né? Ele embarcou, ele foi para duas vezes para a Terra Santa, o que é um negócio inacreditável, né? Uma vez já é uma coisa de arrasar tudo da família, né? Os bens da família. E ele foi duas vezes, né? A segunda vez, que eu começo a contar aqui, ele foi com o conde de Anjou, o conde Fulk V de Anjou, em 1129. Lembrando, os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, né? Então, 30 anos depois da tomada de Jerusalém, ele voltou à Terra Santa com o conde Fulk V de Anjou. Esse Fulk V de Anjou estava indo para a Terra Santa para ser o rei de Jerusalém, porque o rei de Jerusalém só tinha tido filha mulher. Então ele casou uma das filhas dele com uma pessoa para ser o rei, junto com ela, com a filha dele, né? A história desses reis de Jerusalém é muito interessante, né? Assim, ninguém teve muitos filhos lá, e a maioria eram mulheres, né? Então, assim, acabava que tinha que arrumar um casamento com um guerreiro, né? Com um nobre guerreiro da França em geral, né? Então, esse Hugo de Chaumont, ele partiu, né, em 1129 com o conde Fulk V de Anjou, né? Ele na época, essa segunda vez que ele foi, ele já era uma pessoa muito rica, né? Ele vivia em Amboise, ali
na região do Loire, na França, né? No Vale do Loire. Quando ele tinha ido para... Ele nasceu em 1080, ou seja, ele partiu para a cruzada com 16 anos. Tá? Imagina aí a mãe e tal, né? Meu filho, cresce mais aí um pouquinho, vai depois, né? Foi com 16 anos para a cruzada. Na primeira cruzada, né, a campanha foi de 3 anos, 1096 a 1099. Ele ganhou uma reputação enorme de firmeza, apesar da sua pouca idade. Ele foi, foi um dos escolhidos para guardarem os muros de Antioquia. Quando os cruzados... O ponto mais difícil da primeira cruzada, que foi a única cruzada realmente exitosa, né? O ponto crucial da primeira cruzada não foi a tomada de Jerusalém, foi a batalha para a tomada de Antioquia. Né? Antioquia era muito grande a muralha de Antioquia. Os cruzados não tinham nem soldados, né? Não tinha para poder cercar toda a extensão da muralha. Né? E quando os cruzados tomaram Antioquia, porque uma pessoa de dentro facilitou a tomada, pessoa que estava chateada com o comandante muçulmano lá de Antioquia, os cruzados entraram, né? Foi no dia 3 de junho, mais ou menos, que eles tomaram Antioquia. Do dia 10 de junho chegou um exército turco gigantesco, muito maior do que o dos cruzados, e cercou os cruzados em Antioquia. Então os cruzados falaram, estamos perdidos, né? Não vamos conseguir escapar dessa. Então muitos cruzados começaram a fugir. Eles fugiam, inclusive, pelo canal das latrinas. Né? Nessas fortalezas, muitas vezes, os banheiros, latrinas, etc., eles ficavam na ponta da muralha, né? As coisas caíam lá embaixo, né? No rio, ou em alguma coisa. Então, era um lugar menos vigiado, vamos dizer assim. Então, muita gente estava querendo fugir por ali, e muitos fugiram. O Hugo de Chaumont-sur-Loire foi um dos designados, né, para montar guarda ali naquela região, para que os cristãos não fugissem. Né? O imperador de Constantinopla, que estava chegando em Antioquia, quando viu aquela situação, viu, está perdido, vou embora, não tem o que fazer, vão ser todos massacrados, os cristãos. Foi embora. O cara que tinha sido designado pelos cristãos como comandante em chefe geral, né, o conde de Blois, né, Roberto de Blois, ele falou a mesma coisa e foi embora, voltou para a França. No dia 10 de junho, ou seja, uma semana depois, quer dizer, olha que situação, né? Estavam os muçulmanos em Antioquia e os cristãos cercando. Os cristãos tomaram, ficaram cercados esses outros muçulmanos que chegaram, né? E esses que chegaram, eles podiam ter pego o cristão ainda do lado de fora, né? Teria sido os cristãos que ficariam cercados, né? De um lado a fortaleza de Antioquia e do outro lado os muçulmanos que vinham levantar o cerco. Esses muçulmanos que chegaram depois, eles só não chegaram antes porque eles pararam em Edessa. Edessa já era cruzada, já tinha sido, já estava na mão dos cruzados, né? Já era um condado cristão naquela época. Então eles perderam muito tempo em Edessa e chegaram então quando os cristãos já tinham tomado Antioquia. Né? Edessa, só para lembrar, é onde tinha estado o pano, né, que envolveu Nosso Senhor no sepulcro. Né? Ficou lá durante 900 anos, mais ou menos, em Edessa.
Então, Edessa é uma cidade que tem um valor grande para o cristianismo. O primeiro rei cristão que houve na história foi um rei de Edessa, que se converteu por causa da La Santa Sábana, né? De Nosso Senhor, que chegou lá e curou o rei de uma doença grave que ele tinha. Então, Edessa, o primeiro rei cristão da história foi de Edessa, né? Bom, então, como eu falei, esse Hugo de Chaumont-sur-Loire, né, ele se deu bem na primeira cruzada, foi heróico e voltou, né, 30 anos depois, grosso modo, né, para morrer em Jerusalém. Ele foi com o futuro rei de Jerusalém, a pessoa que ia casar com a rainha, filha do rei, né? E ao chegar lá, o Hugo de Chaumont-sur-Loire, ele morreu 2 meses depois. E ele foi enterrado no Monte das Oliveiras, uma glória para ele. Que é o lugar, né? O Monte das Oliveiras, você vê Jerusalém, né? Então foi lá que ele viu Jerusalém a primeira vez, 30 anos atrás, na primeira cruzada. A primeira vez ele olhou, essa é a cidade que nós vamos tomar, né? Eu coloquei aí, para vocês verem assim, isso é o castelo de Chaumont-sur-Loire, né? Como é que o cara larga o negócio? Isso aqui não era assim na época, tá? Ele foi destruído, já foi refeito, mas assim, as bases são as mesmas e a paisagem é a mesma, né? Se comparar uma paisagem dessa, né, com a paisagem da Terra Santa, não tem condição, né? É muito bonito, né? Muito agradável, né? A França, la douce France, né? Como é um país muito agradável, né? Assim, a terra é muito agradável, né? E esse aí era o castelo do cara, né? Que foi 2 vezes para a cruzada, né? Que coisa espetacular, né? Esse castelo, dessa forma, ele foi refeito no século XV, né? 1400 e qualquer coisa. E quando ele foi para a cruzada, né? Ele fez aquele acordo, né? Ele tinha uma disputa com os monges lá por terra, moinho, né? A Idade Média introduziu grandes mudanças tecnológicas, né? Uma delas foi o moinho d'água, né? Que os romanos não tinham, né? Eles tinham um moinho horizontal, né? Então, na Idade Média, os cristãos usavam a roda d'água vertical e não horizontal. É muito mais eficiente, né? E as pessoas que moravam nas terras mais próximas desse moinho levavam o trigo deles para moer num moinho comum. Então, esses moinhos tinham um valor enorme financeiro, né? Então, o Hugo de Chaumont-sur-Loire, né, ele estava disputando lá com os monges esse tipo de coisa e fez um acordo antes de ir para a cruzada, né? Se você vai a Deus e tem um problema com uma disputa com outras pessoas, resolva a disputa primeiro, né? Qual era a diferença entre um peregrino e um cruzado, né? Ambos iam para a Terra Santa, né? Ambos iam visitar o Santo Sepulcro, né? Rezar no Santo Sepulcro. E mesmo os peregrinos passaram aí armados depois da conquista da Terra Santa, né? Então a diferença era o voto, né? O peregrino normal, ele não tinha feito nenhuma promessa, né, de ir até Jerusalém, né? Então o cruzado fazia esse voto e colocava a cruz no peito, coisa que o peregrino comum não fazia. Esse negócio do voto era uma coisa tão importante que esse que era o comandante em chefe dos exércitos cristãos foi escolhido num dado momento lá, né? E que abandonou a cruzada, porque achou que Antioquia ia cair na mão dos muçulmanos, ia morrer todo mundo, falou, não adianta, eu vou embora. Quando ele chegou em casa, a mulher dele mandou ele voltar. Não, você tem que cumprir o voto, né? A mulher dele era nada mais, nada menos do que a filha de Guilherme o Conquistador, né? Isso eu vou contar com mais calma depois, mas assim, é impressionante isso. Muita gente que
viu, achou que estava desesperado a situação e voltou de novo para poder cumprir o voto. Tá? Estava mais fácil porque Jerusalém tinha sido conquistada. Né? Bom, os exércitos cristãos começaram então a sair da Europa. O ponto de encontro deles era Constantinopla, né? Que era a capital do Império Romano do Oriente, que subsistia. Mas quando eles chegaram lá, quando a primeira leva chegou lá, que foi a chamada Cruzada do Povo, né? O imperador ficou preocupado. Pô, achei que vinha 500 cavaleiros, né? Só da Cruzada do Povo tinha muito mais do que isso. E povo a pé, né? E povo talvez desobediente, né? Com fome, né? Com frio, né? Então o imperador ele deixou o pessoal do lado de fora da muralha e imediatamente começou a transportar para o outro lado, né? O lado onde estavam os turcos, né? O outro lado do Mar de Mármara, né? Constantinopla fica do lado da Europa e a Turquia do lado lá, vamos dizer, o resto do lado da Ásia, né? Ásia Menor. Então, o imperador ficou com medo e começaram a chegar os outros exércitos normais, né? Da nobreza francesa, né? A nobreza franca, né? Godofredo de Bulhões, Raimundo de Sangilha, Bohemundo, o Roberto, duque da Normandia, Roberto, duque de Flandre. Então, assim, uma multidão, né? Multidão de pessoas, né? Então ele passou a ter, de certa forma, mais medo dos cruzados do que dos turcos, né? Ele tinha pedido ajuda dos cristãos contra os turcos, o problema agora aparentemente era eles. Eles podiam tomar Constantinopla, né? Como a Quarta Cruzada efetivamente tomou Constantinopla, mas é uma outra história longa essa daí, tomou Constantinopla, né? Então, na verdade, os exércitos foram chegando e foram sendo passados para o outro lado do mar e, na verdade, todos os exércitos cristãos só se juntaram em Niceia, que era a capital turca, né? Niceia, quer dizer, a cidade do primeiro concílio, né? Concílio pedido pelo imperador Constantino. E curioso, né, a confusão política que havia ali, os turcos não estavam entendendo essa história. Que história é essa, né? Que pessoal é esse aí e tal? Tanto que os cruzados, eles derrotaram vários exércitos turcos que vieram tentar levantar o cerco de Niceia. E quando Niceia se rendeu não para os cruzados, mas para o imperador de Constantinopla. Então, os cruzados, pô, mas peraí, fui eu que lutei aqui, né? O imperador não fez nada, né? Grosso modo não fez nada, relativamente nós fizemos tudo, né? O cara se rende para o imperador, né? O imperador não foi com o exército cristão no resto da caminhada, né? Aí começou a criar na mente dos cruzados que eles estavam só, né? Nós estamos por nossa conta, né? Ninguém vai nos ajudar, né? Então, em 19 de junho de 1097, eles tomaram Niceia. Niceia se rendeu. Esse mapa aí, não sei nem que língua é essa aí, mas o mapa está certo, mostra a trajetória dos vários exércitos cristãos até Constantinopla. Por exemplo, esse azul em cima, pontilhado, é o exército de Godofredo de Bulhões. Ele fez a trajetória dele por terra, toda ela. Eu vou falar depois em mais detalhe como é que foi essa viagem de cada um, né? O Godofredo foi com os 2 irmãos dele. Só tinham mais 2 irmãos homens. Os 2 foram com ele. O irmão mais velho dele e o irmão mais novo dele, né? Na verdade, o Godofredo era o cadete, era o cadet em francês, né? É o irmão que não é o mais velho, né?
é o irmão que não herda terra, então ele tem que entrar no exército. Então é um cadê, é por isso que cadete veio daí esse nome, né? É o irmão do meio que não ia herdar nada, era ele que ia para o exército. E o mais novo entrava na religião, né? Se tornava um religioso, né? O irmão mais novo do Godofredo, Balduíno, ele estava destinado à carreira eclesiástica, mas ele não tinha nenhuma vocação, né? Então ele foi para a cruzada, casou e foi para a cruzada, levando a mulher dele. E o curioso é que quando ele chegou no território que hoje é a Hungria, né? O rei da Hungria, preocupado, porque a cruzada do povo já tinha passado e tinha sido um horror, né? Devastação, briga, confusão. Ele falou, deixa você passar, mas você vai deixar seu irmão aqui de refém, para eu ter certeza que vocês não vão atacar, né, meu povo aqui, né? Então, o Balduíno ficou furioso por ter ficado ele, a mulher dele, a família dele de refém lá, né? Mas o Balduíno, então, ele foi por terra até Constantinopla, né? O Godofredo de Bulhões, né? O exército dele. Depois, o exército mais importante, que foi o do conde de Toulouse, né, o Raimundo de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, ele saiu de Toulouse, foi também por terra, mas por uma outra estrada. Eles não podiam ir pela mesma estrada, não haveria comida para todo mundo, né? A logística não permitiria jamais que todos os cruzados fossem na mesma época pelo mesmo lugar, e nem em épocas diferentes pelo mesmo lugar. Não tinha como alimentar essa multidão, né? Então, cada exército acabou indo por uma estrada diferente, né? Por um caminho diferente. Então, o conde de Toulouse, ele desceu ali no que é hoje mais ou menos a Iugoslávia, mas você vê que quando chega embaixo, todos foram naquela linha reta ali, ó. Aquilo era uma estrada romana, a Via Egnácia, tá? Que ia da costa ali do Adriático até Constantinopla, quase que numa retona, assim, né? Depois, o Duque da Normandia e o Duque de Flandres, os Robertos, né, desceram pela Itália, né, e foram embarcar nos portos da Itália, no porto de Bari e no porto esse outro porto aqui, né, Brundisi. Houve até um acidente aí, morreram muitos soldados, muitos cruzados nessa travessia. Teve uma tempestade, etc., e morreram muitos, né? Eles passaram em Roma, obviamente. Em suma, chegaram todos lá na Terra Santa, em Constantinopla, desculpe, foram atravessados pelo imperador já para a Ásia Menor, e daí ia começar realmente a parte mais dura, que seria o combate contra os turcos, né? Só para vocês terem uma ideia, as muralhas de Constantinopla eram um portento, tá? Era uma coisa assim, é muito difícil tomar Constantinopla. Tinha 3 muralhas, né? Você tomava uma, mas tinha outra. Aí você tomava outra, tinha mais uma mais alta, cada uma mais alta do que a outra. E um fosso na frente, né? Não é brincadeira. Constantinopla estava muito bem defendida. Eram as muralhas construídas pelo imperador Teodósio, né? Teodósio é o imperador que declarou o cristianismo como religião oficial do império, né? Isso 70 anos, 80 anos depois que Constantino liberou o culto cristão, né? Constantino, ele não tornou o Império Romano cristão, ele favoreceu muito o cristianismo, mas depois da batalha da Ponte Milvio, né, ele liberou, não era mais crime ser cristão, né? De Nero até Constantino, 64, 66, até 212, na verdade, que é o Édito de Milão, era crime ser cristão.
Você não fez nada, você foi correto, foi honesto, mas se você é cristão, você é um criminoso e você pode ser executado. Né? Então o vizinho está chateado, esse cara é cristão. Né? Acontece isso muito na história. Né? Aquela frase que eu sempre lembro do Chesterton. Né? Deus falou para a gente amar o nosso inimigo e o nosso vizinho, né? Nosso próximo, que em geral é a mesma pessoa. Né? Então, assim, a pessoa que está próxima é o que nos causa problema. Óbvio, né? Então vejam só, né? Aqui né, nessas imagens, a gente vê mais ou menos em proporção o tamanho de uma pessoa, né? Então, na primeira muralha, logo depois do fosso, ela está mais ou menos na altura da ameia, né? Essas coisinhas assim, as ameias, né? Depois, se deu problema, os inimigos conseguiram atravessar, você entrava para a segunda muralha, ia defender a segunda muralha. Se a pessoa conseguisse tomar a segunda muralha, você ficava entre as duas muralhas e o cara lá de cima, se ele tiver soldado para defender, né, armas, ele ficava flechando a pessoa que está ali e tudo, né? Então Constantinopla a defesa de Constantinopla era uma coisa portentosa, né? As muralhas de Teodósio. Tinha a muralha de Constantino, quando ele construiu a cidade pela primeira vez, e depois as muralhas de Teodósio. Para terminar por hoje, eu vou só falar uma coisa, quer dizer, para mostrar a dificuldade de alguém tomar Constantinopla. Os árabes, né, eles tentaram tomar Constantinopla 3 vezes, né? Porque foi uma onda de conquistas impressionante, os árabes, né? Eles tomaram tudo que estava na frente, tomaram a Pérsia, tomaram a Terra Santa, tomaram o Egito, depois foram andando pelo norte da África tomando tudo, depois ainda tomaram a Espanha e tomaram o sul da França, tomaram a ilha da Sicília, na Itália, tomaram o sul da Itália, era uma coisa inacreditável. Mas não tomaram Constantinopla. Né? Primeiro, foi a primeira vez na história, isso é nessa nota que eu quero terminar a aula de hoje, né? Foi a primeira vez na história em que a tecnologia resolveu uma guerra. Né? Então, o imperador lá de Constantinopla, ele tinha uma arma chamada fogo grego. Com o fogo grego, eles incendiaram a marinha árabe. Né? E o fogo grego, a água não apaga. É uma coisa assim, é uma coisa meio assim, cara, é o demônio aqui, não é possível. Né? Eu boto água, a água não apaga. Né? Então, ela queima o navio é de madeira, né? O navio só feito de metal no século XIX. Então, a primeira vez na história de uma guerra em que a tecnologia fez uma diferença foi aí, quando os árabes cercaram Constantinopla. Né? Eles cercaram no ano de 669, depois cercaram no ano de 674 a 78, depois de 717 a 718. Perderam todas, não conseguiram tomar Constantinopla nenhuma vez. Né? Esse fogo grego foi, ao que a gente tem, né, na literatura, foi desenvolvida por um cara chamado Calínicos. Eu fico meditando sobre esse nome. Né? Cali é belo, né? Nike é vitória, né? Esse tênis Nike é o grego, né? É o grego para vitória, né? Nike. E Cali é o belo, né? Caligrafia, né? Você fazer a letrinha bonitinha, né? Coisa que ninguém de nós consegue. Mas as crianças aqui eu acho que vão conseguir. Então esse Calínicos, né? Ele criou essa fórmula e ninguém nunca soube qual era essa fórmula. Só os bizantinos tinham e morreram com ela. Né? Possivelmente, especula-se, né? Era composto, o fogo grego, né? Era composto de uma resina, asfalto,
enxofre, nafta, cal viva, né, e fosfato de cálcio, acho eu aqui, tá? Então, qual a proporção, etc., não sei, mas assim, isso aí realmente fez a diferença, né? Fogo grego. O cara era um sírio, na verdade, né? Era um grego sírio, né? As outras coisas que mudaram a história das guerras, né? O principal foi a pólvora, né? Que, aliás, a Constantinopla foi tomada pelos turcos apenas em 1453, né? Por causa do canhão. O canhão levado lá por dezenas e dezenas de cavalos, foi levado um canhão para lá, feito por cristãos, foi um cristão que vendeu essa arma para o sultão turco, botou lá na frente e desmoronou a muralha, né? E tem também a história de que ficou uma porta, né? Uma porta poterna, né? Ou queca-porta, né? Uma portinhola por onde entrava mantimento, ficou aberta, também os turcos entraram, foi por lá, tá? Mas o canhão foi também decisivo. E a pólvora, né? E depois vieram outras armas aí importantes, né? E, obviamente, a bomba atômica que decidiu a Segunda Guerra Mundial na Ásia, né? Então, o cara olhou assim, pô, não dá para, né? Não dá para lutar contra uma coisa dessa, né? Então é isso. Então, na próxima aula, que vai ser em dezembro só, a gente continua, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.